A permanência gera maturidade. Hoje a maior dificuldade que a gente vê de muitos irmãos é permanecer. Permanecer no lugar aonde Deus o colocou. Permanecer num ponto aonde Deus falou, fica aqui. Eu me lembro dos próprios discípulos no caminho de Emaús, só para retratar aqui que Deus me trouxe agora, me lembrou agora deles. Qual era a palavra que o Senhor deu para os discípulos? Não sai de Jerusalém. E o que eles fizeram? Saíram. A Bíblia fala que eles já estavam distantes, a caminho de Emaús, uma outra cidade. E o que eles vinham falando? Achávamos que era ele. Foram embora, desacreditando do que Jesus havia mandado eles fazerem. E aí o que acontece? Não vou ficar aqui tomando muito tempo. Jesus aparece para eles. E começa a pregar para eles. E começa a expor a palavra para eles. Olha só. Aí o momento vai se tardando e o Senhor vai para a casa deles. E ali no momento ele parte o pão. E os olhos deles o quê? Se abrem. E quando o Senhor some e desaparece, eles voltam para onde? Para Jerusalém. Eles voltam para o lugar de onde não deviam ter saído. Ou seja, às vezes nós temos essa dificuldade de permanecer no lugar aonde Deus mandou que a gente ficasse. Para quê? Para o nosso crescimento. Para vivermos não o nosso propósito, mas para vivermos o propósito de Deus. Você precisa entender uma coisa, igreja. Às vezes a sua inquietação tem tirado você do lugar onde Deus te colocou. E o lugar, às vezes, não é um lugar físico. É um lugar espiritual. É um lugar onde você precisa se acalmar. É um lugar onde você precisa consultar. É um lugar onde você precisa meditar. É um lugar onde você fecha a sua porta do teu quarto em secreto. Busca Ele todos os dias. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Sim ou não? Mas a sua inquietação, muitas das vezes, tem tirado você desse lugar no Senhor. E é isso que o Senhor me trouxe aqui hoje para falar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, a permanência gera maturidade. Há muitas pessoas que são ainda imaturas, mesmo tendo tempo de igreja. São como crianças. Porque muitas das vezes elas não permanecem na oração, não permanecem na santificação, não permanecem no seu quarto secreto, não comem da palavra, e às vezes permanecem na igreja fisicamente, mas não naquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. Por isso temos visto tanta meninice, tanta criancice, tanta imaturidade, tantas pessoas feridas por poucas coisas, Pai. Que nessa manhã o Senhor nos ensine a permanecer no Senhor. Que o Senhor gere dentro de nós maturidade. Deus, queremos crescer, queremos amadurecer na fé, queremos entrar em lugares que Paulo entrou. Até o terceiro céu ele foi levado. Recebeu revelações, como a tua palavra diz, inefáveis. Porque na medida que nós vamos nos tornando maduros, mais para perto do Senhor, o Senhor vai nos levando. Mais parecidos com o Senhor nós vamos nos tornando. Pede para Deus te dar maturidade, meu irmão. Pede para que essa palavra de hoje pegue fogo dentro de você. Pede para que essa palavra te queime aí por dentro. Qual é a tua expectativa nessa manhã, igreja? Deus me colocou aqui hoje como boca dele para falar ao teu coração. Então prepara essa terra, mexe essa terra aí, para que essa semente venha cair numa boa terra e gerar dentro de você bons frutos. Faça isso, Deus. É o que nós lhe pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que crêem, digam amém. Diga glória a Deus, amém? 1 João vai falar sobre a ação do anticristo. Mas eu quero que você pegue aqui pontos. 1 João capítulo 2, versículo 19. Nós não vamos falar aqui do anticristo, mas vamos pegar esse ponto sobre permanecer. Ele vai dizer aí, estão comigo aí, gente?
Pela King James está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Jesus vai deixar isso bem claro. Ele vai dizer, aqueles que não se juntam, se espalham. Muita gente não se juntou a Jesus, a causa de Jesus. Muitos discípulos abandonaram Jesus, ao ponto de falar que duras são as suas palavras, quem vai conseguir ouvir essas palavras do Senhor? E abandonaram ele. Então veja que nem todos permanecerão, mas há aqueles que o Senhor escolheu. Glória a Deus, igreja. Quem se considera escolhido de Deus aqui, bispo? Eu me considero um escolhido do Senhor. Porque não tinha, igreja, presta atenção, como eles saírem de um ensinamento puro que eles estavam recebendo. Não tinha como eles saírem em busca de algo correto, sendo que eles tinham a verdade. A palavra de Deus é a nossa verdade. Porque quando você sai da verdade, ora, você passa a andar o quê? Na mentira. Você passa a andar no engano. E há muitas pessoas que não aguentam a verdade acaba expondo ela. E é o que a palavra de Deus nos faz, ela nos expõe. Amém, gente? Ela confronta a gente. E tem pessoas que não gostam de ser o quê? Confrontadas. Uma coisa é você ser afrontado. A palavra de Deus não é para se afrontar ninguém, é para confrontar as pessoas. O bispo, não quero confrontar ninguém, então você está fazendo a tua vontade. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, não nos afronta. Quem está entendendo a diferença? Você não afronta, você não machuca ninguém. Você confronta aquilo lá. Ah, mas é isso. Mas olha o que está escrito aqui na palavra. Ah, é mesmo, ó. Eu estava achando errado. Mas a palavra de Deus, realmente. Ou seja, esse confronto gera o quê? Libertação. Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Mas nem todos estão dispostos ou estão preparados para serem confrontados. Porque o confronto gera uma desarmonia. Mas no confronto, nesse confronto, a salvação. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que o bom obreiro, é aquele que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da... Fala para o irmão, maneja bem essa palavra, meu irmão. Maneja bem, maneja bem. Essa é a nossa arma de guerra. Amém, gente? É o que vai nos orientar, é o que vai nos dirigir. Mas olha o que ele vai dizer aí, versículo 20, né? Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo. Que procede da parte do santo. E todos tende pleno o quê? Quando você passa a ter o pleno, o que é o pleno conhecimento? Uma coisa é você conhecer pelas metades. Quando você fala assim, eu conheço o motor do meu carro, eu sei mexer com o motor. Só que às vezes você sabe só mexer numa coisinha ali. Mas tem gente que abre o motor, desmonta o motor, porque ele tem pleno conhecimento daquilo ali. Ele estudou, ele tem experiência. Agora tem outros que chegam, isso aqui eu não posso mexer, não sei mexer nisso aqui não. Quando você tem pleno conhecimento da palavra do Senhor, meu irmão, você consegue agir em várias situações. Seja na família, você sabe como agir. Na vida financeira, você sabe como agir. No que diz respeito ao casamento, você sabe como agir. No meio da multidão, você sabe como agir. Com uma pessoa no particular, você sabe como agir. Quem está entendendo? Você tem o pleno conhecimento de todas as esferas, de todos os caminhos que o Senhor já te trouxe, para que você possa ter a direção concreta da vontade de Deus. Quem entende isso? Ao ponto que a sua vontade, ela não é imposta em absolutamente nada. Paulo vai dizer isso quando ele diz que ele se torna um escravo de quem? De Cristo. Quando ele diz, já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vivendo em mim. Né? Ele vai deixar isso bem claro, ao ponto de dizer, a minha vontade já não está à frente de absolutamente nada. Deus tomou o governo de tudo. Amém, gente? Por isso, quando você passa a ter esse pleno conhecimento, você passa a estar pleno da presença de Deus. Amém, gente? Pleno da presença do Espírito Santo. Então, vai vendo isso. Ele vai dizer mais. Versículo 21, não é isso?
Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. É interessante quando você vê falar da origem, que é como um genérico. O genérico não é o original. Tá dando para entender, sim ou não? Ele é um parecido, tem até o similar lá, que é similar, não se origina do original. Ele é similar, ele parece. Só que o que o Senhor está nos trazendo, meu irmão, é nos trazendo a originalidade da palavra dele neste mundo. Porque quem é original? É Cristo. É agora Cristo que habita em nós. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Então nós não trazemos uma coisa supérflua. Nós não trazemos coisas deste mundo, orientações que vêm da parte de homens, não. Nós trazemos aquilo que vem do Espírito. E que quando passamos a receber, nos tornamos a imagem dele, daquele que nos criou. Quem entende isso? Nos tornamos originais, originários daquele que nos chamou. Diga glória a Deus. Quem está pegando isso no teu espírito? Olha o que ele vai dizer mais. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é quem? O Messias. Este é o inimigo de quem? De Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto quem? Quanto o Filho. Todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também quem? O Pai. Quanto a vós outros, zelai, repete comigo, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Aleluia. Esse é o problema de muitos. Aquilo que você aprende precisa permanecer dentro de você. Se não permanece dentro de você, você não vai permanecer no caminho do Senhor. Quem está entendendo isso? Fala para o irmão que está do teu lado. Permaneça no caminho, meu irmão. Permaneça no caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso permanecer na verdade. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Bota essa palavra. Quanto a vós outros, zelai. O que é uma pessoa que zela? Se nós tivéssemos um zelador aqui, todos nós somos zeladores da casa do Senhor, mas tivéssemos um zelador contratado pela igreja, qual era o papel dele? Hein? Cuidar, tem que limpar aqui, tem que limpar ali. Ele está todo o tempo cuidando daquele ambiente, para que aquele ambiente esteja como? Limpo. Ele tem um cuidado, tem uma balinha ali, tem alguma coisa, ele vai limpando. Ou seja, o Senhor nos chamou para zelarmos com aquilo que já aprendemos. Ou seja, significa que vem muita sujeira de fora para tentar sujar. O que eu faço? Eu fico limpando, falo, não, isso aqui não vai entrar no meu coração, não. Não, isso aqui não entra no meu ouvido, não. Isso aqui eu não vou olhar, isso não tenho maus olhos, eu tenho bons olhos. Ou seja, eu vou zelando para não deixar com que meu coração se suje com as coisas desse mundo. Eu tenho um cuidado para não deixar que eu, que me tornei templo do Espírito Santo, agora o Senhor não habite mais em mim por causa da sujeira. O Senhor não habita em lugar sujo. Quem está entendendo isso? Vou repetir, o Senhor não habita em lugares sujos. Quem crê que já está limpo pelo sangue de Cristo aqui? Veja que por meio do sangue dele, meu irmão, ele nos purificou, como minha esposa falou agora aqui no princípio da reunião, no começo. O Senhor já nos lavou, o Senhor nos deu acesso a ele, o Senhor cuidou da gente, tratou nossas feridas. Para quê? Para que agora ele pudesse se relacionar com a gente. Para que agora ele pudesse morar em nós. Diga a glória a Deus. Então observa. Quanto a vós outros, zela para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos. Tem gente que eu tenho atendido, pessoal, e percebo que isso aqui não é verdade. Não é verdade. Eu vejo irmãos que saíram do nosso meio porque enfrentaram uma luta, enfrentaram um problema, e ao invés de permanecer em meio àquele problema,
Acharam que o problema estava na igreja e foram para um outro lugar. Só que eu quero te dizer, meu irmão, que o problema vai continuar. Porque se você não entender que quando Jesus fala no mundo tereis aflições, ele está dizendo todos nós vamos passar por aflições, inclusive a igreja. E se você escuta alguém dizendo que isso não é verdade, que é só vitória com Cristo, é só vitória. Então, desculpa te falar, meu irmão, mentiram para você, enganaram você. Porque a palavra do Senhor nos ensina que desertos virão, mas ele também ensina que o deserto não é para você ficar nele, é para você passar por ele. E quando o povo passa pelo deserto, o povo estava sendo preparado para entrar na terra prometida. E sabe por que não entraram? Porque foram desobedientes. Porque o coração deles já não era de todo para com quem? Quando Moisés sobe para buscar a lei, as tábuas da lei, quando desce, o povo estava adorando o bezerro. E aquele mesmo povo, que quando Moisés chama eles para entrar na nuvem de glória, o que o povo disse? Quem lembra? O que o povo falou? Não, Moisés, vai tu. Fala com Deus lá e depois você volta e fala o que Deus falou com a gente. Falou com você, você fala com a gente. Ah, nós não vamos entrar, estamos com medo. Vai lá você. Ou seja, o mesmo povo que trocou Deus por quem? Por Moisés. Deus queria se relacionar com o povo. Então Deus teve que se relacionar com Moisés e Moisés falar com quem? Esse mesmo povo que troca Deus por Moisés é o povo que lá na frente troca também o bezerro. Por quem? Por Deus. Ou seja, são pessoas assim, que não têm o seu coração de todo para com quem? Com o Senhor. Pessoas que se ficarem ricas hoje, porque Deus quer que você tenha prosperidade, mas tem pessoas que têm problema com isso. Que se hoje o Senhor abençoar e ela ficar próspera, ela dá uma banana para Deus. Fala, não preciso mais do Senhor não, já está resolvido, agora não quero saber mais nada. E o Senhor conhece o coração dessa pessoa e infelizmente sabe que ela nunca vai poder ter nada. Porque se ela tiver, ela vai perder aquilo que é o mais importante, que é a salvação. Deus não tem problema em nos dar. Deus não tem problema em nos abençoar, igreja. Isso não é problema para Deus. Deus é Deus do impossível. Por isso que nós temos ensinado desde o começo. Se nós não perdemos essa natureza carnal, essa natureza adâmica, essa natureza caída, nós não vamos receber o que o Senhor tem como promessa para nós nesta vida e nem no porvir, a vida eterna. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Então o que eu tenho que fazer, bispo? Perder mais de mim e ganhar mais dele todos os dias. Amém, gente? Perder mais de mim e ganhar mais dele todos os dias. Então veja que a permanência, meu irmão, é algo que você precisa entender. Quantas vezes já não veio o pensamento de você sair da igreja? Quantas vezes já não veio o pensamento de você largar tudo? Quem já teve esse pensamento? Para de mentir, gente. Deus está vendo. Quem já pensou assim? Eu já pensei também, gente. Elias. Quem foi Elias, meu Deus? Elias chegou e se trancou numa caverna, falou, Deus, me mata logo, não quero mais. E o Senhor foi lá cuidar dele. Nós somos alma, nós estamos nesse corpo ainda podre, que a terra vai comer, e a Bíblia fala que Deus vai nos dar um corpo igual ao de Cristo, um corpo glorificado. Mas enquanto nós não temos esse corpo glorificado, nós estamos nesse corpo aqui, ó. Paulo vai dizer, a luta contra a carne, todos os dias, meu irmão, há uma guerra dentro de nós. A carne contra quem? Contra o espírito, uma vozinha dizendo, não faz, a outra dizendo que faz, que é bom. E você tem que vencer isso todos os dias. O seu eu, a voz que diz, não vai para a igreja hoje, você está cansado. Fala, vou, agora é que eu vou. E quanto mais você vence a sua carne, mais espírito você passa a ser. E mais Deus passa a ter acesso a você. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Porque você tem vencido a carne. Esse é o motivo do jejum. É o motivo de levar você a negar o seu momento de prazer ou de necessidade carnal, te levar a um momento de santificação, onde você rejeita e você tira aquele tempo para se alimentar das coisas do Espírito. Isso é extraordinário, é uma arma poderosa que nós temos. Quem entende isso, gente? Você entende, sim ou não?
Ele vai dizer aí, ó, quem está comigo aí, gente, amor de Deus, olha o que ele vai dizer. Versículo qual, paramos? 24 ainda? Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações, porquanto se o que ouvistes permanecer em vós, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, gente. Eu vou repetir, guarda isso aí, põe no adesivo no carro, cola isso aí, meu irmão, na porta de casa. De igual modo, olha o que ele diz, porquanto se o que ouvistes, quem está ouvindo aqui? Permanecer em vós, de igual modo permanecerei no Filho e no Pai. Você não está ouvindo aqui a palavra do Bispo Neto? Você está ouvindo a palavra de Deus, meu irmão. Tem gente, se eu perguntar para ela aqui, vem cá, o que foi que Deus falou contigo domingo passado? Ai, bispo, nem lembro mais. Vocês não permaneceu. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo irmãos anotando. Porque eu sei que essa pessoa que está anotando, ela vai comer de novo. Até aquilo ali ficar dentro dela. Amém, gente? Nós precisamos entender que o que o Senhor está nos dando precisa permanecer dentro da gente. Porque o que Ele está nos dando nada mais é do que vida. Do que água no meio do deserto. Eu preciso de água. Tem muitos que estão vivendo aqui no deserto. Se você não tiver água, meu irmão, você vai morrer. E Deus está te dando um manancial de águas vivas. E você está jogando fora. É como você pegar essa garrafinha de água. Você está no meio do deserto. Você faz assim, ó. Você é doido. Você precisa dessa água. Come um pouquinho aqui, toma um golinho aqui, toma outro golinho ali. Isso vai te trazer vida para você passar por esse momento de dificuldade. Quem está entendendo isso, gente? Então ele vai dizer aí, ó. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual? Eu vou falar aqui. E esta é a promessa que ele nos fez. Um carro zero. Uma mansão. Um avião. Um caminhão. Qual foi, gente? Essa é a maior promessa que Deus tem para você. A vida eterna. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Se você não coloca isso como prioridade na tua vida, isso não é o teu maior, como é que eu falo? Maior tesouro. Outros bezerros de ouro você vai começar a construir. No lugar de quem? De Deus. Ou você vai trocar Deus por Moisés. Porque às vezes vai ter uma pessoa que vai ser mais legal do que o Bispo Neto. Ah, enjoei do Bispo Neto, sabe? O Bispo Neto é do mesmo jeito, mesma resenha toda vez. Eu vou atrás de um bispo que nos faça rir. De um pastor que é profeta. Você vai acabar trocando. Você vai estar sempre o quê? Trocando. Porque o teu principal objetivo, alvo, não é o Senhor. E você nem está preocupado com o tipo de alimento que você está comendo. Por isso eu fico indignado quando a pessoa fala assim, eu estou indo numa igreja aqui perto de casa. Porque esse não é o propósito, ser algo, como é que eu posso falar, cômodo para você. Se você falar, bispo, eu estou indo numa igreja, bispo, que olha, é aqui do lado de casa, mas bispo, é uma palavra maravilhosa, eu tenho recebido vida. Bispo, olha, algo tremendo que Deus está fazendo. Eu falo, fica lá, minha irmã, glória a Deus. Mas a pessoa não olha para isso, ela olha, sabe para quê? É perto de casa. Ela não está preocupada com o que ela está recebendo. O cara está falando um monte de besteira, ela nem conhece o pastor ali, nem sabe que diabo o cara está falando, fazendo. De onde veio? Mas é porque está perto da casa dela, ela não está preocupada com nada. Apenas em ficar ali. O comodismo. A nossa preocupação, igreja, é a palavra. Porque no dia que nós deixarmos de pegar a palavra para você da maneira como deve ser pregada, eu falo para você, seja o primeiro a sair da igreja. Seja o primeiro a sair daqui. Porque se o que tira você da igreja é disse-me disse, é porque você ficou de cara feia com a fulaninha, que virou a cara para você. Meu irmão, você está perdido. A única coisa que nos tira de uma igreja é quando aquela igreja não está mais pregando a palavra da maneira como deve pregar. Quem está entendendo isso? O Senhor nos tira dali porque nós não somos ovelhas de pessoas, somos ovelhas do bom pastor que é Cristo. Somos ovelhas dele. E Ele vai nos colocar em lugares
onde seremos cuidados como ovelhas, onde seremos tratados como ovelhas, onde seremos alimentados como ovelhas e principalmente estaremos no seu pasto. Pastos verdejantes. Aleluia. Amém? Não é pasto seco, não. É pastos o quê? Verdejante, onde vamos ter comida. Quem está se alimentando aqui hoje? Ah, meu irmão, glória a Deus, eu posso dizer isso para você. Deus tem nos colocado em pastos verdejantes, porque Deus tem nos trazido muita palavra, muita revelação, muito alimento. Só não come quem está doente. Porque uma pessoa que quando ela tem comida e ela come... Eu tô falando besteira aqui, gente. Quem já comeu comida doente aqui? Hã? É bom? Rapaz, você pode ver lá um estrogonofe. Eu gosto de estrogonofe. Aí você põe o negócio na boca, você não sente gosto nenhum. Então um tempero lá, olha, tempero baiano. Aí você come o negócio, não tem tempero nenhum. Porque você está doente. Ou seja, às vezes há palavras tão poderosas que Deus vem e traz para você, mas porque você está doente espiritualmente, você não consegue digerir aquilo. Aquilo já não tem mais gosto para você. Aí você vê o irmão do lado chorando, se derramando, e você ali, o que está acontecendo? Ou seja, a mesma palavra que foi pregada para ele, foi pregada para você também. Mas se você está frio espiritualmente, se você está morto espiritualmente, alguma coisa está errada, meu irmão. Os pastos estão aí, Deus nos colocou nesses pastos verdejantes para nos alimentarmos e nos tornarmos ovelhas nutridas. Diga glória a Deus, igreja. Nutridas, ovelhas fortes, saudáveis. Amém, gente? Tem irmãos que estão doentes. E pelo fato de ele estar doente, ele acaba às vezes adoecendo outras pessoas. Pelas suas necessidades, pelas suas, como é que fala? Pelas suas feridas, é isso mesmo, obrigado. Pelas suas feridas, começa a querer ferir outros. Vamos continuar. Versículo qual para a mãe? 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem o quê? Seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de alguém mais vos ensine o quê? Sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisa saber, o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Glória a Deus, igreja. Olha que palavra poderosa. Glória a Deus. Porque o que é mentira? Não é construída sobre mentira. Tem gente que você olha para ela e você fala, rapaz, fulano é tão de Deus. Eu vi nessa pandemia. Teve gente que eu fiquei escandalizado. Eu falei, não é possível. O cara que estava ali, eu falei, rapaz, esse cara aí, fulano é abençoado. Rapaz, pandemia pegou, o cara ficou com depressão, sumiu da igreja durante quase 2 anos. Voltou esses dias agora. Falei, meu irmão, o que foi? A gente foi lá, não precisa vir aqui não. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Não. Uma pessoa que aparentemente era o quê? Forte. E outras pessoas que a gente falava assim, aquela ali está preocupado, meu Deus do céu, a gente tem que orar por ela. Pessoas que permaneceram firmes, inabaláveis. Porque Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus por isso. Deus vê o coração. O homem vê o quê? A aparência. Deus está olhando você por dentro, igreja. Só Ele conhece o que se passa dentro de você. Nem você se conhece o tanto que Ele conhece você. Agora, qual é o segredo? Permanecer. Essa palavra que eu trago todo dia para dentro de mim. Todas as vezes que eu começo a balançar, Deus vem, permanece, filho. Amém, Jesus, eu vou permanecer, eu vou continuar. E assim foi a pandemia inteira. Eu vou continuar, vai dar certo, o Senhor é comigo. Deus, o Senhor vai sustentar essa igreja. Deus, o Senhor vai sustentar essa obra. Deus, o Senhor vai sustentar o teu povo. Deus, permanece. Glória a Deus, nós conseguimos vencer essa pandemia.
E glória a Deus, nós conseguimos permanecer com a nossa igreja aqui. Porque infelizmente muitas igrejas se fecharam. Muitas igrejas grandes fecharam. Muitas, não foi poucas não. Muitas. Nós temos permanecido até aqui, só Deus sabe. Só Deus sabe a luta que tem sido. Mas essa é a palavra, permanece. Porque Ele vai dar o sustento. Permanece. Porque, como minha esposa falou algo muito forte aqui que eu peguei. Ela falou que Deus sustenta toda a criação. Isso é forte demais, gente. Quem pegou isso? Eu peguei aqui para mim. Deus sustenta toda a criação. Você vê o passarinho, ele morre de fome? Está lá. Tudo é criado. A Bíblia fala que se Deus cuida de um passarinho, se Deus cuida de uma erva do campo, não vai cuidar de você? Porque andeis ansiosos, homens de pequena fé. Porque andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, quando quer ver de comer, quando quer ver disso, de aquilo outro. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas que Deus está falando, não se preocupa com isso. Se você é pai e sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu. Quem é o filho que se pediu um pão, eu lhe darei o quê? Uma pedra, uma serpente? Que Deus que eu vou ser? Deus é pai e você é filho. Quem é filho de Deus aqui? Fala para o irmão então, permaneça, meu irmão. Permaneça. Olha o que ele vai dizer. Tem muita gente querendo nos seduzir. É o que ele vai dizer aqui embaixo, 26. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. O diabo quer nos seduzir, meu irmão. O diabo seduziu Eva. Ou seja, Deus já havia falado, não toca, não coma. Tudo isso aqui é de você. O diabo fala, não, Eva, vai lá, não é assim não, é bobeira. Vai lá, olha que fruta gostosa. Eva, essa fruta que você nunca provou. E ela foi lá e o quê? Ali foi a desgraça. Veja só. Foram expulsos do paraíso. O diabo quer tirar você desse lugar em Deus, gente. Pessoas são usadas pelo inferno para seduzir você. A mentira. Porque é muito bom ouvir a mentira. Ou não é? Quando você não sabe que é mentira, né? Ele falou, não, rapaz, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer... É mesmo? Quem já teve um pedreiro mentiroso aqui? Rapaz, isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Olha isso aqui. Olha, rapaz, vai ficar muito lindo. Imagina isso aqui, ó. Aí você, rapaz, fulano, olha que amor. Vem cá, olha. Aí passa um mês, 2 meses, 1 ano. Fala, miserável. Você já deu todo o dinheiro que tinha, o cara já foi até embora. Por quê? Porque você fica ali encantado. E não só isso, mas várias outras coisas que talvez um cara que falou mentira para você e tantas outras situações. Seduzido pelas palavras. Olha, venha passar pelas 1000 portas, sua vida vai mudar. A partir de hoje eu faço uma prova. Se não abrir as portas, você nunca mais pisa os pés aqui. A pessoa, rapaz, eu vou lá. Estou pensando que as portas se abram. Ou seja, sedução. É isso que te seduz? É isso? Ou o que te seduz é a palavra do Senhor? Ou o que te seduz é a verdade de entender, meu filho, vai passar por luta, mas eu estou contigo em todas elas. Vai vir dificuldade, mas não temas, porque eu sou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis, porque eu, Senhor, estou com você. Ou eu prefiro ouvir o conto da carochinha. Porque tem um evangelho, eu era espírita, e depois fui para Umbanda, Candomblé, depois fui para Quimbanda, depois eu fui lá para o Vale do Amanhecer, em Brasília. Mas quando eu comecei no espiritismo, tinha lá o evangelho segundo Allan Kardec. Olha o nome do evangelho que eles estudam. Evangelho, desculpa aí os espíritas, mas eu estou falando porque eu já fui. Né? Quem está nos assistindo, enfim. Mas olha que coisa. Evangelho segundo Allan Kardec. Oh, pelo amor de Deus. Eu vou abrir um evangelho aqui, imagina. Evangelho segundo o Bispo Neto. Não tem lógica isso, irmão. Não tem lógica. Ou eu ouço a verdade, ou eu ouço o que o homem está me mostrando, me falando. Por isso eu preciso conhecer a verdade. Para que amanhã eu não me perca. Para que amanhã aquilo que está sendo falado não me seduza. Porque eu conheço a verdade. Eu sei o que é a verdade.
e consigo identificar muito bem o que é mentira. Quem entende? Porque essa permanência, lembra que nós falamos? Me leva ao quê? A maturidade. Glória a Deus. Abre aí rapidinho, vamos lá em 1 Coríntios 3. Você está comigo aí, gente? Você está com tempo para Deus? Quem está com tempo para Deus aqui? Amém. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 17. Olha que interessante. Diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor. Prudente o quê? Construtor. Lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como... Nós precisamos entender, refletir, como é que nós estamos construindo a nossa vida. Ou você não está construindo alguma coisa aqui? Ou você está aqui perdendo seu tempo? Cada vez que você vem aqui, um tijolo está sendo construído na tua vida espiritual. Glória a Deus. Cada vez que você vem aqui, cada palavra, são tijolinhos que você vai recebendo e você vai crescendo, você vai amadurecendo. Amém, gente? Mas ele diz, reflita bem como cada um constrói. Há muitos que constroem sobre areia. Há muitos que estão construindo sobre a grama. Onde que você está construindo? Construindo sobre o bispo. Construindo sobre pessoas. Sobre filosofias. Sobre pensamentos humanos. Como tem gente que eu já ouvi na internet, né? O pessoal falando na televisão. Isso é uma coisa que leva as pessoas a ficarem presas à igreja, não a Cristo. Eu sou católico, apostólico. Quem já ouviu isso? Aí agora os crentes ficam com inveja disso, está dizendo, eu sou a universal. A outra, aí começou um negócio doido das igrejas grandes, levando o povo a isso. Com medo de perder o povo. Eu não tenho medo de perder você não, gente. Porque você não faz, eu não sou seu dono. Eu estou aqui numa missão que o Senhor me mandou pregar, me mandou fazer. E quero ser fiel até o fim da minha vida a essa missão. E falar, Senhor, cumpri o que o Senhor mandou fazer. Completei a carreira. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? A minha preocupação não é essa, gente. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Agora, olha que interessante. Ele vai dizer aí, ó, versículo... Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Qual é quem? Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aqui é o material. Que tipo de material você está recebendo aqui para construir a tua casa? O que é que você veio buscar? Foi madeira? Foi feno? Foi palha? O que é que você está buscando? Porque quando nós temos revelação da palavra, nós estamos recebendo pedras preciosas, ouro. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Porque se o que você está vindo buscar é milagre, isso não vai te sustentar. Se o que você está vindo buscar é madeira, feno, que são coisas perecíveis, que queimam diante do fogo, você não vai permanecer. Quem entende isso? Está dando para entender, sim ou não? Se o motivo que você vem aqui, como eu vi pessoas vindo à igreja porque queriam uma ajuda. Eu quero uma ajuda financeira, e começa a ficar perto de nós. E o Bruno sabe. Porque acham tipo assim, eu vou ficar perto do bispo, o bispo vai me abençoar, a igreja é rica. E chega aqui e olha assim, acha que a igreja tem muito dinheiro. E aí vê que a coisa não é assim, o que ela faz? Porque o motivo dela estar aqui não é pedras. É o quê? Preciosas. Não é ouro. O que ela está construindo? Sobre o quê? Palha. Feno. Se você está construindo a tua vida com Deus e eu tenho sido a base, amanhã quando eu errar com você, você vai sair da igreja. Porque nós erramos, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, temos falado muito sobre isso. Nós temos mostrado quem somos. Teve um dia uma irmã que me viu de bermuda aqui e falou, meu Deus, o bicho está de bermuda. Eu falei, minha irmã, você está
achando que eu sou Deus? Um ser humano. Só acho que a gente não faz nem necessidade. Mas você... Olha. Porque as pessoas, elas querem o quê? Uma aparência de crente. Aparência. Tá de terno. Esse cara aí é... Não sabe que hoje os maiores querem de terno gravado. Perigo. Deus olha para dentro, gente. Deus olha para dentro. Esse dia eu gosto de moto, né? E aí teve uma coisa de moto lá em Brasília, quando eu fui lá. Falei, Priscila, tá tendo... Esqueci até o nome lá. Aí, festival de motos. Eu fui lá. Aí eu cheguei lá, tava a igreja adventista. Falei, pô, que legal, rapaz. Tinha um motoclube da Adventista. Eu já fui de motoclube. E aí eu conversei lá com os pastores, com o pessoal, e tinha um grupo de Minas Gerais. Falei, meu Deus, que amanhã a gente vai ter nosso grupo de moto. Amém, gente? Já sonhei. Falei, meu Deus, quem que vai andar de moto? Seu Wagner? Não sei, seu Wagner andou de carro comigo, morre. Vou botar seu Wagner na garupa da moto. Mas assim, eu achei legal, porque naquele lugar, aí tinha um cara cheio de... Aí tinha o pessoal da Adventista, né? Alcançando almas lá, culto, pastor, lotado, tinha umas 200 pessoas da Adventista fazendo culto lá. Aí tinha um outro lugar assim... Né? Que tava assim, aí tinha um guidão de uma moto e tinha um tonel escrito assim, escreva seu pedido de oração. Eu falei, oxi. Aí fui lá, né? Aí o cara que me atende com um anel de caveira desse tamanho, de anel de caveira, camisa de caveira. Aí eu falei, tudo bom, meu querido? Aí eu falei, tô vendo aqui negócio de oração. Ele falou, não, eu sou o pastor. Eu falei, aí comecei com ele, né? Aí você vê, né, como a gente julga, né? Aí ele falou assim, rapaz, a gente ganha muitas almas aqui. A gente está ganhando muitas almas para Jesus. Ele falou, aí ele riu comigo, né? Aí ele falou assim, por exemplo, também né, de caveira, porque eu já entendo, caveira, para quem anda de moto, significa que todo mundo é igual. Ou seja, não tem mulher, não tem homem, não tem raça, né? Aí ele falou que foi pregar na igreja. Aí o irmão falou assim, o pastor, ele foi numa igreja pregar, ele chegou com os anéis de caveira. O pastor lá, irmão, por favor, tem como só tirar esses anéis? Vai assustar. Aí ele falou, pastor, o senhor me permitir explicar para o povo o que é caveira, para os motoqueiros? Não é nada de Exu, nada disso. É a vida, né? Por exemplo, todos nós somos iguais. A gente, o osso, tudo é caveira, né? Não existe mulher, não existe homem, enfim. Aí ele explicou e ali as pessoas ficaram maravilhadas e falou, não pode colocar, pastor, o anel na caveira aí, porque é uma forma dele estar ali ganhando quem? Almas para Jesus. Eu achei muito bacana. E um dia eu vou até, quem sabe, trazer ele aqui para pregar. Se assuste não. Mas um cara cheio de Deus. Cheio de Deus. Fiquei ali um tempo conversando com ele. Conversei com os irmãos. Pessoas maravilhosas. E às vezes a gente julga as pessoas pelo quê? Pela aparência. Então vejo tanto de coisas que nós precisamos nos libertar. E começar a ter olhos como Cristo olhava. Havia uma prostituta ali. Todo mundo, uma mulher ali que estava ali, uma pecadora. Havia se prostituído, todo mundo queria matar ela com uma pedrada. Jesus aparece lá e fala, quem não tem pecado que atira. Foi o único que conseguiu olhar algo bom naquela mulher. E aquela mulher se tornou uma mulher santa, uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Porque ele disse, filha, vai, não peques mais. E ela não voltou mais àquele delito. Ela se tornou uma mulher santa. Quem está entendendo isso, gente? Fala para o irmão que está do teu lado, nós precisamos ter olhos como o do Senhor. Nós precisamos ter olhos como o do Senhor. Por isso a Bíblia fala, aquele que tem olhos, para nós não termos olhos maus. A Bíblia não fala isso, os olhos maus, como é que fala? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então entenda que quanto mais de Deus nós temos, os nossos olhos passam a ser diferentes. Nós olhamos para a pessoa lá na Cracolândia e nós passamos a olhar para aquela pessoa vendo o Cristo que está dentro dela. Nós passamos a entender, Senhor, você vai me usar para libertar essa pessoa. E que eu possa ser um instrumento para trazer Cristo de volta que está ali escondido dentro daquela pessoa. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso ou não? Quem
Quem está comigo aí, gente? Pelo amor de Deus. Paramos em aonde? Versículo 13, né? Sua obra será manifesta, porquanto o dia trará o quê? A luz, pois será revelada pelo fogo, que provará. O que o fogo vai fazer? Provar a qualidade da obra de cada um. Fala para o irmão que está do teu lado, se prepara que o fogo está vindo, irmão. Se prepara que o fogo está vindo. E o fogo vem para quê? Provar a obra de cada um. Você tem medo do fogo? Quem tem medo do fogo aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo, não. Porque quando aqueles que se prostravam diante da imagem eram lançados aonde? No fogo, na fornalha. Eles falaram, não vamos nos prostrar para você, rei. Nós nos prostramos só para o Senhor dos exércitos. Ah, então você vai morrer. Então eu morro. Mas eu morro agradando a Deus. Não vou morrer desagradando ao meu Deus. Porque essa vida é passageira. Mas a vida que me espera é eterna. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, meu irmão, então a palavra de Deus, ela te guia. Ela te guia. Mas lembra que quando eles foram lançados no fogo, o quarto homem aparece. Meu irmão do céu, a obra deles foi provada pelo fogo. Sabe por quê? Porque o que eles tinham dentro dele era ouro, era pedra preciosa dentro deles. Eles não serviam a Deus com palha, eles não serviam a Deus com feno, eles não serviam a Deus com madeira, mas eles serviam a Deus com pedras preciosas, com ouro. Eram verdadeiros adoradores, não falsos adoradores, não falsos crentes. Quem está entendendo isso? Então veja que a obra de cada um de nós será provada pelo fogo, pelas dificuldades, pela provação, pelas lutas, por situações que vão ser permitido por Deus vivermos, para ver aonde está o nosso coração. Você vê que até no último momento ele prova Abraão. E Abraão não negou Isaac. Abraão não negou Isaac. Quando ele ia matar o menino, Deus gritou, não toca no menino, porque agora sei, Abraão, que temes a Deus. Deus é um Deus de prova, gente. Ele quer provar onde está teu coração. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra à procura daqueles cujo coração é totalmente dele. E se ele encontra uma pessoa que o coração dela, como o de Abraão, é totalmente do Senhor, meu irmão, imagina o que Deus vai fazer na vida dela. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de quem? E o que Deus fez com ele? Será se Deus tem encontrado aqui pessoas assim? Será se Deus tem encontrado pessoas aqui realmente que de fato o seu coração é totalmente do Senhor? Ou será se o teu coração está dividido com a namorada? Ou será se o teu coração está dividido com as riquezas deste mundo? Ou será se o teu coração está dividido com as coisas dessa vida? Jó tinha um coração totalmente no Senhor, ao ponto dele ter perdido tudo. Ao ponto da sua esposa falar, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele permaneceu. E o Senhor o abençoou em dobro. Diga glória a Deus. Quem entende isso? Quem está entendendo essa importância de permanecer? Só que tem duas coisas. Aquele que permanecer até o fim, a Bíblia fala, esse será salvo. Até o fim. Não é permanecer um mês. Não é permanecer aqui 1 ano. Não é permanecer aqui 4 anos, 5 anos. Eu falei para o pastor Bruno. Eu falei, Bruno, se prepara que a gente vai ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos aqui, meu irmão. E nós vamos cuidar desse povo com toda a nossa força. Eu falei para ele, Deus está nos colocando aqui como arcos. O que o arco faz? Ele fica, mas ele estica e a flecha vai. Deus nos colocou aqui em Guarulhos para sermos arco. Deus vai nos
nos usar como instrumento para ensinar pessoas para ir para os lugares e queimar lugares. Flechas incendiárias. Deus vai ensinar você aqui e vai enviar você para lugares onde ali está precisando, e você vai ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Quem está pegando isso, gente? Então, o tempo que for necessário nós ficarmos aqui, nós vamos ficar. Para quê? Para que a gente prepare uma igreja realmente que agrada ao Senhor. Um povo não enganado, não um povo falso, mas um povo onde o Senhor encontre verdadeiros adoradores. Amém? Ele vai dizer aí, ó, versículo 14. Estou terminando já, pessoal. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá o quê? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá o quê? Prejuízo. Ainda assim será salvo como que alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é o quê? Meu Deus do céu. Veja que Deus quer permanecer também em você. Nós somos santuário dele. Onde é que Deus não permanece em nós? A Bíblia fala: se me deixardes, eu também o quê? Onde é que deixamos ele? Quando, gente? Quando entra o pecado. A Bíblia fala que o pecado nos faz separação, nos separa do Senhor. A Bíblia fala: as minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. Mas o pecado entre vós faz separação entre mim e ti. Então não adianta você... mas o Senhor não está vendo. Ele mesmo fala que o Senhor não está surdo para que não possa ouvir, que Ele não está cego para que não possa ver, Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas a Bíblia diz: o vosso pecado faz separação entre mim e ti. Então o que o Senhor espera? Arrependimento verdadeiro. Lembra que Ele falou para aquela mulher: vai e não pecas mais. E ela voltou? Não, porque ela se arrepende. Tem gente que chega aqui e fala: Senhor, eu estou arrependido, Senhor. Senhor, me perdoa. No outro dia está de novo chorando aqui. Aí no outro passa um mês, está de novo aqui. Porque ela não se arrependeu de verdade. Por isso, meu irmão, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, mas depende que você seja verdadeiro diante do Senhor. Seja verdadeiro. Se tem algo que você precisa vencer, fale para Ele. Se tem algo que você precisa pôr para fora, põe isso para fora. Não se esconda. Amém, gente? Que você realmente busque ajuda. Nos procure para te ajudar. Sozinho ninguém consegue nada. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Por isso que Deus nos colocou aqui. Agora nos chateia o quê? A pessoa chega no limite dela. Como esses dias veio uma pessoa nos procurar. E ela chega no limite e fala assim: bispo, eu estou separando da minha esposa. E o que você veio falar comigo? Você já está decidido? Não, bispo, que não sei o que, bebê. Eu falei: cara, você está errado. Não, mas já... blá, 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 blá. Não vai. Por que você me procurou? Se você já decidiu, se você já saiu de casa. Quem está entendendo isso, gente? Ou seja, a pessoa ela não procura antes de falar assim: bispo, o que eu faço? Eu fiz certo, o que eu faço? Não, a pessoa é orgulhosa. Eu já fiz, acabou, é assim, acabou, é resolvido. Você vai fazer o quê? Quem está entendendo isso? Por mais que você exponha, a Bíblia fala isso, fala aquilo. Não, mas eu já resolvi. Então as pessoas às vezes fazem as coisas sem consultar a Deus, sem buscar ajuda dos seus líderes. E amanhã vão colher frutos daquilo que semearam de forma inconsequente, de forma impensada. É que nem você vai no médico, gente. O que
que você vai fazer no médico? O que você paga lá? Ou vai no público lá? O que você fica lá esperando 2 horas na fila? 4 horas. Para quê? Já uma consulta. Aí ruim é quando o médico chega e fala assim, ó, toma dipirona. Passar aqui uma dipirona. Então você vê que você vai no médico porque ele chega, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, ó, eu tô assim. Aí ele vai analisar, ele vai ver, ele vai fazer o exame, ele vai fazer o que tiver que fazer para descobrir o que é a causa. Agora você chega no médico lá, o médico, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, doutor, ó, fazer isso nada não, minha avó falou que tinha um chazinho lá. Vai fazer o quê? Ele vai te obrigar a tomar injeção? O chá da tua avó vai te curar, então vai com Deus. Então as pessoas elas estão querendo, não sei, tem muita gente que passa a mão na cabeça dela. Por isso que eu estou falando, chega de meninice, meu irmão. Nós estamos numa guerra, não há tempo mais, nós não podemos perder mais tempo. O diabo sabe teu ponto fraco e ele vai agir nesse ponto fraco para tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida, para você começar a buscar os seus próprios interesses e se perder diante do que Ele tem para você. Quem está entendendo isso? Glorifica bem forte o nome de Jesus. Eu ia entrar aqui em Hebreus 5, anote isso lá em casa. Hebreus 5, 11 ao 14. O pastor Bruno botou esse fundo aí, tem gente assim já. Ó. Bruno. Quem pegou essa palavra, gente? Você pegou? Fique de pé. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Não vou deixar de pregar, não. Fica de pé aí. Vai pregar em pé. É rápido. Acabando já. Hebreus 5, do 11 ao 14. Buscar a maturidade em Cristo. Olha que interessante, só para concluir. Quanto a isso, temos muito que ensinar e assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes o quê? Cadê, gente? Já fechou a Bíblia. Indolentes para aprender. O que é uma pessoa indolente? Quem sabe? Insensível. Preguiçosa. Insensível, né? Não sente. A pessoa indolente é uma pessoa insensível. Ela não sente. É uma pessoa dura, seca. Então olha que interessante. Vos tornastes o quê? Indolentes para aprender. O que é isso? Você chega para a pessoa, você fala com a pessoa, você senta com a pessoa, você ensina a pessoa e parece que você só perdeu o seu tempo. Porque ela sai dali, ela faz tudo o que ela acha que tem que fazer. Você expôs a palavra, você mostrou para ela e ela continua como? Insensível. Apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quanto já deveis estar recebendo alimento o quê? Sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, no ensino, palavra. No entanto, o alimento sólido é para quem? Os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, repete comigo, exercício constante da fé, tornaram-se o quê? Capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Eu tenho agora discernimento para saber qual caminho eu devo tomar. Eu não preciso que ninguém me ensine mais. Claro que todo tempo nós estamos aprendendo. Mas tem gente que ela sempre está caindo no mesmo erro. Ela não evolui, ela não passa daquilo. Passa 5 anos na igreja, continua no mesmo nível. Porque ela é indolente, insensível, preguiçosa para aprender as coisas do Senhor. Quem está entendendo isso? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração.